Capítulo 1089, O Deserto Vermelho. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Ao amanhecer, o céu acima do mar desolado vermelho já estava coberto por uma camada de névoa matinal. Na ilha Serena, um grande grupo de discípulos havia se reunido, em torno de 3 a 4 mil cultivadores no total. Estes 3 a 4 mil cultivadores eram a força principal que estava sendo enviada para o reino místico desolado vermelho. Dessas pessoas, 95% delas eram discípulos do reino núcleo rotativo. Quantos aos verdadeiros discípulos nas altas etapas da destruição da vida e do reino mar divino, havia apenas cerca de uma centena deles. Esses discípulos do reino núcleo rotativo eram basicamente os jovens discípulos de Ilha Serena. Em média, o talento deles não era alto demais. Havia alguns que vieram de famílias de artes marciais distintas que eram um pouco melhores que o resto. Mas mesmo assim, ao chegar na Ilha Serena, todos tinham que seguir as regras. Se eles quisessem ser treinados vigorosamente pela Ilha Serena, eles teriam que mostrar um talento inigualável ou realizar honestamente as missões atribuídas a eles. Dos mais de 3 mil discípulos do reino núcleo rotativo, cada um deles tinha um anel espacial que era um artefato santo. Estes foram dados a eles para reunir recursos no reino místico desolado vermelho. Quanto aos mais de 100 discípulos nas altas etapas da destruição da vida ou no reino mar divino, eles eram os discípulos de núcleo da Ilha Serena. Até mesmo discípulos diretos como Isho e Togibai Mijio estavam entre eles. Este era um grande momento de transmissão que exigia 20 bilhões de pedras solares violetas. Quanto aos 4 clãs das bestas divinas, custavam-lhes apenas alguns bilhões de pedras solares violetas quando enviaram seus discípulos para o julgamento da fundação do reino místico da besta divina. É claro que os 4 clãs das bestas divinas só o fizeram para ajudar a refinar seus discípulos, dando-lhes mais experiência e permitindo que eles procurassem suas próprias chances de sorte no reino místico da besta divina. Para eles, as pedras solares violetas eram consideradas apenas um investimento em seus jovens discípulos. O pagamento só seria visto no futuro. Quanto à Ilha Serena, eles iriam reunir recursos para sua seita. Essa missão envolvia o sustento e o futuro de sua seita. Não era uma missão para ajudar a treinar seus discípulos juniores. Além disso, desde que não fossem roubados, quanto maior o investimento que fizessem, maior o lucro que teriam. Esses dois fatores naturalmente não podiam ser comparados. Das 20 bilhões de pedras solares violetas, 80% delas foram usadas para transmitir os mais de 100 discípulos de núcleo. Quanto aos 3 mil a 4 mil discípulos do reino núcleo rotativo, eles custaram apenas os 20% restantes para enviar. Li Ming também estava nessa enorme quantidade de pessoas. Ele ficou sozinho em um canto. Ao redor dele, os outros discípulos lançavam olhares em sua direção. Alguns tinham medo em seu olhar, alguns tinham curiosidade, alguns tinham boa vontade e alguns passavam hostilidade. As notícias de Li Ming entrando no 30º nível da simulação do reino místico e levando o tesouro da simulação sem uma única ferida já haviam se espalhado aos ouvidos de todos os discípulos de núcleo. Ele é Li Ming. Ele parece ter cerca de 30 anos. Alguns dos discípulos de núcleo começaram a falar um com o outro com transmissões de som de verdadeira essência. Li Ming tinha mais de 30 anos, mas ainda parecia ter cerca de 20 anos de idade. Era impossível dizer sua verdadeira idade apenas pela sua aparência. Li Ming estava destinado a avançar para o reino Lorde Divino no futuro. Depois disso, ele seria capaz de manter essa aparência perpetuamente. Ele não precisaria consumir parte de seu cultivo para manter sua boa aparência jovem, como muitas artistas marciais femininas escolheram fazer. Nessa idade, um cultivo na 8ª etapa da destruição da vida é a supressão implacável. Se fosse um talento comum, isso seria normal, mas para um gênio como Li Ming, quanto mais eles reprimem seu cultivo, mais isso mostra sua capacidade. Isso ocorre porque é mais complicado entender as leis quando o cultivo é baixo, então o artista marcial comum simplesmente não pode se dar ao luxo de fazer isso. Somente aqueles gênios monstruosos segurariam tanto o seu cultivo para consolidar sua base e entender as leis em um alto nível nos reinos inferiores.
Não olhe para o cultivo na oitava etapa da destruição da vida. Sua verdadeira força de combate é muito maior do que uma potência no nível inicial do reino mar divino. Sim, basta olhar para Liu Yun e que tipo de destino ele sofreu. Os discípulos discutiam uns com os outros. Neste momento, na frente de Li Ming, um jovem de roupas brancas apareceu, segurando um leque dobrável nas mãos. Ele tinha uma aparência leve e cortês, nada sugerindo que ele estava prestes a ir para um campo de batalha de vida ou morte. Em vez disso, parecia que ele estava prestes a passear e apreciar a paisagem. Irmão aprendiz Júnior Lin, nunca imaginei que você estaria participando dessa batalha de vida ou morte. O honorável mestre da seita, ele parece um pouco interessado demais. O jovem que falou era Bai Mingyu. Ao mesmo tempo, ele suspirou novamente e disse, para um talento como o irmão aprendiz Júnior Lin, você deveria pelo menos avançar até o reino mar divino antes de entrar no reino místico desolado vermelho. Se você o fizesse, você certamente seria capaz de lutar contra uma centena, e esmagar qualquer um e todos. Mas agora, parece um pouco perigoso. Afinal, haverá potências no nível avançado do reino mar divino participando da guerra dentro do reino místico desolado vermelho. Se o irmão aprendiz Júnior Lin os conhecesse, talvez, a voz de Bai Mingyu desvaneceu após isso, sem soar mais. Mas Li Ming falou, o irmão aprendiz Sênior Bai não precisa se preocupar comigo. Eu naturalmente tenho métodos para salvar minha própria vida. Ah, isso seria um melhor. Se o irmão aprendiz Júnior Lin encontrar algum perigo mortal, lembre-se de que a sua vida é a coisa mais importante de escapar o mais depressa possível. O irmão aprendiz Júnior Lin vale muito mais do que qualquer quantidade de recursos, aconselhou Bai Mingyu. Ele se virou para os outros discípulos e começou a adverti-los um de cada vez. Tudo que ele disse era apenas papo furado e inútil, mas muitos dos discípulos ficaram emocionados. Afinal, o status de Bai Mingyu era muito maior do que esses discípulos de núcleo comuns. Todo mundo chegou. Prepare-se para embarcar. O responsável pela operação de hoje era o grande ancião da Ilha Serenã. Claro, ele estava apenas operando a matriz de transmissão, ele não era realmente capaz de ir para o reino místico desolado vermelho. O reino místico desolado vermelho tinha 3 entradas através de matrizes de transmissão, cada uma pertencente às 3 seitas diferentes. Eles estavam todas localizadas debaixo do fundo do mar desolado vermelho. Mais de 3.000 discípulos embarcaram em um navio espiritual. O navio espiritual mergulhou na água, dirigindo-se à matriz de transmissão no fundo do mar. O grande ancião tirou as 20 bilhões de pedras solares violetas. Na verdade, estas não eram pedras solares violetas, mas cristais solares violetas. Cada cristal solar violeta valia 10.000 pedras solares violetas, então ele não tirou 20 bilhões de pedras solares violetas, mas sim 2 milhões de cristais solares violetas. Com tantos cristais solares violetas empilhados, eles formaram uma enorme montanha de cristal. Por um tempo, a brilhante luz púrpura perfurou a água do mar com mais de 10.000 pés de profundidade, perfurando diretamente os céus. A 1.000 milhas de distância da Ilha Serenã, em uma montanha solitária e isolada, havia vários artistas marciais de capa preta secretamente se escondendo nas profundezas de várias camadas de formações de matriz extremamente ocultas. Eles olharam em direção à luz roxa que se elevava à distância. A matriz de transmissão foi aberta. Eles nem sequer pensaram em esconder a luz das pedras solares violetas. Esconder é inútil. As 3 matrizes de transmissão estão conectadas entre si. Uma vez que uma é ativada, todos os outros saberão. Já que eles entraram, nós também entraremos. Minerem os recursos primeiro e em 80 horas a partir de agora vão e matem todos e tirem seus recursos. Não lhes deixe com nenhuma porção. Ah, eu mal posso esperar. O tempo para ficar no reino místico desolado vermelho era de 96 horas. Depois disso, todos seriam transmitidos de volta. 16 horas eram suficientes para o embate final. Para maximizar os lucros, era melhor permitir que todos reunissem recursos nas primeiras 80 horas. Então este é o reino místico desolado vermelho. Parece um pouco diferente do reino místico da besta divina.
Li Ming olhou para o interminável deserto vermelho sob seus pés. Seu entorno parecia estéril e a energia de origem do céu e da terra aqui também era muito escassa. Era difícil imaginar que houvesse uma quantidade quase ilimitada de recursos enterrados sob essa areia. Por toda a lógica, onde havia recursos, a energia de origem do céu e da terra deveria ser extremamente rica, assim como era no Templo das Maravilhas. Não era apenas Li Ming, mas muitos discípulos entraram pela primeira vez no reino místico desolado vermelho. Bai Mingyu parecia adivinhar seus pensamentos e lentamente explicou: não é nada estranho. A areia do reino místico desolado vermelho não é uma areia comum. É capaz de isolar as flutuações de energia de origem e também dificultar a penetração dos sentidos. A energia espiritual do reino místico desolado vermelho está encoberta por este deserto vermelho sem fim. Para procurar recursos, não temos escolha senão cavar e esperar que tenhamos sorte. Mesmo uma potência no reino da transformação divina estaria na mesma situação. Basicamente, usar a sua percepção aqui é inútil. Independentemente do seu cultivo, não há grande diferença na quantidade de recursos que você pode extrair. Quando Bai Mingyu falou, muitos dos discípulos começaram a experimentar por si só. A percepção deles não era capaz de penetrar mais do que algumas polegadas de profundidade, mas estava perfeitamente bem quando investigava para fora. Tudo bem, menos brincadeira e mais trabalho. Nós pagamos um grande preço para entrar neste momento para escavar recursos, então vamos começar. Todo mundo está me ouvindo? Há alguma objeção? Bai Mingyu olhou para Yi Shuitong. De todos os presentes, apenas Yi Shuitong era semelhante a ele em cultivo status. Yi Shuitong não falou. Ela estava claramente indicando que não tinha objeções no momento. Bai Mingyu sorriu levemente. Ele puxou a placa de jade. Sobre esta placa de jade havia uma imagem tridimensional opaca. Essa era uma projeção dessa parte do deserto vermelho. Bai Mingyu sorriu ao ver isso. Oh! Nossa sorte não é tão ruim. Parece que tem uma cordilheira levemente roxa perto de nós. De acordo com o que aprendemos no passado, essas cadeias de montanhas roxas devem ser preenchidas com minério de pedras solares violetas. Mas esta cordilheira roxa não é muito grande. Várias centenas de pessoas devem ser suficientes para escavar a área. Para garantir a mais alta eficiência, dividiremos todos em 2 grupos para a coleta. Um grupo menor irá para a Cordilheira Roxa e todos os outros irão procurar o deserto. Quando Bai Mingyu falou, ele apontou para a projeção do deserto no disco da matriz. Havia realmente uma Cordilheira Roxa nas proximidades. Depois de ouvir esse plano, Yi Shuitong franziu a testa. Dividir. Nossa força combinada é muito mais fraca do que as forças conjuntas da Montanha da Alma Estilhaçada e do clã do Osso Oculto, então por que dividiríamos nossas forças? Bai Mingyu respondeu, isso é para assegurar o mais alto grau de eficiência. Esta é a única maneira de fazer isso, caso contrário, será muito difícil movimentar vários milhares de pessoas. Além disso, esta é a intenção dos grandes anciãos. Eles não mencionaram isso antes porque não queriam nenhuma informação vazando. Enquanto Bai Mingyu falou, ele jogou um pergaminho de jade com um símbolo de seu anel espacial em direção a Yi Shuitong. Yi Shuitong pegou o pergaminho e varreu seus sentidos através dele. De fato, havia uma menção sobre dividir as forças para que uma área maior pudesse ser verificada. Embora isso significasse maior eficiência, também era muito mais perigoso. Irmã Aprendiz Júnior e você precisa pensar mais sobre isso. Simplesmente não há nada para você se preocupar. Acabamos de entrar no reino místico desolado vermelho e nem tivemos tempo de reunir recursos. Durante esse tempo, Montanha da Alma Estilhaçada e o clã do Osso Oculto não são tão idiotas a ponto de nos atacar imediatamente. Caso contrário, eles apenas perderão pessoas sem conseguir roubar nada. Não há como eles fazerem algo tão hostil e sem benefícios. Essa cordilheira roxa é muito segura. A areia e a rocha do reino místico desolado vermelho protegem toda a percepção e você estará minerando nos túneis da montanha roxa. Não haverá absolutamente nenhum perigo para ninguém.
Então, novamente, mesmo se você encontrar perigo, vocês ainda podem vir até nós para obter apoio. As palavras de Bai Mingyu soavam justas e ele também tinha as instruções dos grandes anciãos do seu lado, então o Shuitong não se queixou. Vou dividir as equipes. Bai Mingyu dividiu facilmente o grupo principal em dois. A equipe do Bai Mingyu tinha a maior parte da força do grupo e também seus comparsas. Aqueles como Liu Yun e os outros estavam todos em sua equipe. Quanto ao time menor, eles eram de longe muito mais fracos. Essa equipe continha todos os subordinados de Shuitong e havia até Li Ming. Quanto a Shuitong, ela fora selecionada para o time de Bai Mingyu. Shuitong ficou imediatamente insatisfeita com tal distribuição. Bai Mingyu, o que você está tentando fazer? A diferença de força é grande.